Porque eu, por mim, se você quiser fazer aqui, a gente faz. Vamos fazer logo pelo Skype, cara. Tá bom, Agora, beleza. tá dizendo que o vídeo terminou. Deixa eu tentar Não, aqui. entra no modo transmissão lá e aí vai dar certo. Espera aí. Gente, eu preciso que vocês façam silêncio agora. Não, vai falar. Eu tenho que falar aqui. Rafa, você me escuta? Perfeitamente. Pronto, acho que agora vai dar certo. Mande brasa. Eu fiz uma pela Inove que atrasou só meia hora. Foi de boa. Pela Inove não, pela Fórum. Deixa eu ver aqui o que tá rolando. Tá só carregando, carregando e nada. Pois é, Nico. Ele te falou que você tem que liberar uns plugins aí. Eu fiz esses testes todos antes. Foi? Baixei, fiz as checagens, não sei o quê, Você tá no Wi-Fi ou você tá no cabo da internet? no Wi-Fi. Meus computadores aqui não tem cabo. Entendi. Vamos lá. O que é que eu sugiro que você faça, então? Sai e entra de novo na plataforma. Será? Ah, Eu acho que sim. Ou se você quiser, eu posso ver aqui se eu consigo entrar no modo de transmissão. E aí a gente faz o inverso. Eu compartilho a tela com você. pronto. Veja aí se você consegue. Como é que é essa parada do Skype? O que é que tem que fazer? O que foi que ele disse? Compartilha a tela, é? Não, na verdade, porque você baixa o aplicativo, porque você pode fazer a transmissão pelo browser ou por um aplicativo proprietário da Eventuals. E aí eu fiz o, Sim. e aí eu fiz o download desse aplicativo. Agora, acho que agora conseguiu, hein? Não, peraí, Então mande brasa. peraí. Eu dei uma atualizada aqui. E aí eu fiz o download desse aplicativo. Agora, acho que agora conseguiu, hein? Não, peraí, Então mande brasa. peraí. Eu dei uma atualizada aqui. Você tá ouvindo? Tô ouvindo você. Tá parecendo que tá gravado o que a gente fez. Ah, Eu não gente. tô. O Felipe, deixa eu falar com ele aqui. O Felipe é fraco, viu, Barra? Pode, Tá pode um parecendo que tá anular o gravado o que outro. a gente fez. O cara não saca, Ah, não. gente. Deixa eu dizer ele aqui. Felipe, dá uma assistência aqui. O Barra tá precisando de uma assistência. De repente era bom você fazer um Skype para ele e para ele poder entrar aí agora. Pode fazer isso? Viu, Barra? Eu acho bom o Felipe fazer um Skype para Eu você e vou ele tentar tá. aqui continuar como só no browser, porque eu acho que é mais É, simples e talvez isso é. funcione. Às vezes pelo browser. Eu tô vendo que eu tô na transmissão aí. Você já tá transmitindo sua tela. Eu tô aí. Viu, Barra? Sim, Tá sendo transmitido já. prezados, conseguem me escutar? Eu acho que agora tá indo. Prezados? Ah, finalmente conseguimos. Eu queria confirmar com vocês se vocês conseguem me ver e ver também o meu colega, Rafael. Que bom, que bom.
Boa tarde a todos. Finalmente conseguimos aí resolver o pequeno problema técnico que tivemos aqui. Eu peço desculpas. Apesar dessa ser a 25ª live do meu amigo Rafael Oliveira, essa é a minha primeira, então tivemos que passar um pouco da dificuldade com as novas tecnologias. Queria saudar, então, inicialmente, todos os colegas que estão aí no Brasil e que estão também, eventualmente, me vendo aqui em Portugal. Eu sou Daniel Barral, sou procurador federal, estou atualmente licenciado aqui pela AGU para concluir, fazer o meu mestrado aqui em Lisboa e fui colhido, assim como vocês, por essa pandemia global que tem alterado as nossas rotinas e a rotina da administração. Vou passar a palavra para o meu amigo Rafael, a quem eu já agradeço inicialmente pela disponibilidade de participar dessa live comigo. Não, a live é nossa. Eu vou fazer aqui um breve apanhado. Além de agradecer ao Rafael também, claro, queria agradecer a Inove pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e disponibilizando essa plataforma. Também queria cumprimentar especificamente aí alguns colegas que eu já consegui identificar, o João Domingues, meu colega de portal, o Trócoli, procurador-chefe da EB, está aí nos prestigiando, o Nitão também, grande amigo, e todos os demais aí que vamos poder interagir ao longo da live. Eu vou passar a palavra para o Rafael, para que ele também faça umas pequenas considerações iniciais. Ele vai me ajudar aqui também na moderação e eu quero fazer algo bem conciso, bem rápido, para que a gente tenha tempo no final de trocar impressões e tentar discutir um pouco as questões relativas à aplicação dessa nova legislação. Rafa, por favor. Opa, me escutam bem? Por favor, aí, só peço que quem puder responder para a gente nosso amigo Felipe Magalhães, colega lá do Ceará. Me escuta, Barra? Eu estou te escutando. Sim, parece que sim. Então, o Ronaldo sim, também ali, grande abraço, Ronaldo. Ok, maravilha. Então, só confirmar isso para a gente poder começar. Bem, o Barral, na verdade, me chamou para a gente fazer essa live juntos, né? Mas como eu já falei, a live é dele e minha missão aqui é apenas fazer a moderação. O Barral é um grande amigo, trabalha bastante com essa questão de contrato, tem uma larga experiência dentro da AGU e também na docência. Está, nesse momento, dedicado aos estudos, está literalmente confinado para estudar, né, Barra? Exatamente. E a gente, então, vai tentar aí fazer um apanhado sobre todas essas questões relativas às contratações no combate ao coronavírus. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesse trabalho que a Inove vem desenvolvendo. Tivemos uma primeira em que eu pude falar de dispensa, o João, nosso querido João, aí na parceria do Inove Portal, também esteve aqui para falar sobre, juntamente com o Tiago Zagato, né, nosso grande Tiago Zagato, para falar sobre os impactos da suspensão, redução dos contratos de serviços terceirizados, também em relação ao coronavírus aí, e hoje o Barra vem fazer um apanhado geral e tocar também nessa questão do reequilíbrio econômico financeiro dos contratos decorrente dessa pandemia. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Barra. Vou pedir apenas para que as perguntas a gente possa fazer ao final, vou ficar atento aqui, mas é melhor que quando terminar a exposição, que as perguntas venham, porque a gente passa a ter um controle maior. Deixando claro que o nosso esforço vai ser para responder todas elas, nós vamos até 15h30. Se por acaso ficar alguma, a gente vai depois compilar para poder enviar por e-mail. Tudo bem? É isso, Barra. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado, meu amigo. E fique à vontade, a qualquer momento, fazer as suas considerações também, que eu acho que vai enriquecer muito. Você tem estudado muito essa legislação nova e esse novo contexto de aplicação de direito administrativo, então
fique à vontade para fazer as suas considerações também, que eu acho que todo mundo ganha. Eu fiz uma primeira lâmina de... Estou ansioso para lhe ouvir. Como? Estou ansioso para lhe ouvir. Mande brasa. Vamos lá. Eu fiz uma primeira lâmina de abertura, porque já virou tema até de certa piada, né, no meio acadêmico, a quantidade de discussões e produções acadêmicas e artigos e abordagens relacionadas ao Covid e o direito administrativo, o direito trabalhista, o direito tributário e por aí vai. E eu acho que não é simplesmente uma carência dos professores que estão confinados nesse momento sem conseguir dar aulas e sem conseguir se deslocar. Tem essa parte, a parte da necessidade de conversar, de interagir, mas muito propriamente nesse aspecto, acho que estamos vivendo, assim como já foi identificado por alguns pensadores da modernidade, e aí eu coloco aí no ponto 2 o Domênico de Masi, talvez uma virada no direito administrativo e uma alteração no nosso contrato social. Se nós aqui estamos falando de reequilíbrio de contratos, acho que talvez o contrato que nós vamos mais alterar talvez seja esse contrato social que assinamos lá atrás, quando... e aí eu estou falando do contexto pós-moderno, né, que se inaugurou após a Primeira Guerra e que nós tivemos um crescimento do liberalismo e da redução do direito administrativo, a redução do tamanho do Estado, né, um pensamento mais voltado para um Estado regulador, um Estado quase absenteísta da atividade de concretização dos direitos sociais, né? Cada vez mais a gente verifica a privatização das atividades administrativas e o contrato administrativo sempre entrou como uma dessas atuações do Estado no sentido de privatizar suas atividades, privatizar lato sensu, né? Para que o particular se apercebesse dessa atividade e tomasse conta desse espaço, né, de aplicação do direito administrativo em parceria, né, que se tanto fala da parceria público-privada, num termo geral. O que a gente percebe hoje aí em alguns escritos iniciais é que talvez o Covid provoque, seja pelo sofrimento da economia, a recessão que virá após Covid, ao que tudo se anuncia, será muito grave. Então, essa recessão, o empobrecimento geral da população, a necessidade de resgate, às vezes, de uma parcela da população que ficou à margem desse pacto social original pós-Primeira Guerra, talvez reclame do Estado uma resposta diferente, do direito uma resposta diferente. Então, não é sem razão que, aí, saindo do tom jocoso inicial para uma tentativa de reflexão maior, não é sem razão que a gente tenha que refletir de modo bastante apropriado em relação ao que virá pós-Covid e sem querer fazer aqui um juízo no contexto da mudança dos fatos, porque é muito difícil fazer um diagnóstico quando a gente está vivendo a situação, mas, ao que tudo indica, nós teremos sim uma mudança de paradigma de atuação do direito administrativo. A gente consegue identificar pela fala até das autoridades do Brasil e do mundo uma crítica, por exemplo, à globalização. O ministro da Saúde já indicou, já criticou essa dependência excessiva da China. Por outro lado, a gente percebe uma absoluta necessidade de atuação coordenada no nível internacional. Então, o que a gente consegue identificar é uma tensão muito forte entre aquelas críticas que sempre aparecem, como a globalização sendo um motor de vulnerabilidade e vulneração das soberanias nacionais. Por outro lado, a gente percebe que o mundo se conectou de tal forma que talvez, mesmo que esse receio da redução das soberanias seja uma tentativa vã de frear uma conexão e uma reunião de esforços que hoje se mundializou. Então, sem ter resposta para esse conflito que existe e é claro e é muito presente hoje na discussão dos jornais, é só pontuar aqui algumas questões que talvez sejam debatidas no futuro
a respeito do momento em que o Estado deve interagir mais com a economia, incentivar mais a produção dentro dos seus espaços de soberania nacional, alguns bens tidos por essenciais, só que o que eu digo é que hoje nós temos uma necessidade essencial de respiradores, mas nós não sabemos, não podemos antecipar o que será essencial no futuro, numa crise vindoura. Então, talvez essa crítica da globalização seja muito mais uma sensação de vulnerabilidade, de emergência a um problema apresentado, do que necessariamente uma solução concreta, enfim, de longo prazo. Mas, independente disso, acho que é uma discussão que hoje tem que ser enfrentada e tem que ser colocada, e isso se reflete também nas atuações administrativas, porque se o contrato administrativo hoje é um instrumento de gestão, como muito bem vem sendo pontuado pelos órgãos regulamentadores infralegais, especialmente a SEGES soltou, e eu vou comentar isso rapidamente ao longo da nossa live, a Instrução Normativa número 24, que cada vez mais associa o planejamento estratégico do órgão aos contratos administrativos, também, e cada vez mais dando ao contrato administrativo uma feição de instrumento de gestão muito forte, ou seja, o tempo do contrato administrativo hoje está muito associado às finalidades e às metas que pretendem ser atingidas pelos órgãos administrativos, pela estrutura administrativa. Talvez agora o contrato administrativo ganhe mais relevo ainda, porque passa a integrar uma discussão de própria finalidade de Estado e de insumos estratégicos e talvez de um reforço, que era algo que não era muito pensado, porque hoje eu digo, nos 6 meses anteriores a essa crise, nós tínhamos um cenário muito forte de redução do número de empresas estatais, de retirada do Estado da efetiva atuação na economia. E talvez, pensando alto, se essa crítica à dependência externa, à dependência da China ou de outros atores, ela caminhe no sentido de ganhar corpo, talvez a gente tenha que repensar o papel do Estado na economia, tenha que pensar o Estado mais forte, serviços públicos mais demandados, mais atuantes, e um papel de controle maior do Estado na economia, algo que não era muito pensado nessa lógica liberalizante, Estado mínimo, Estado oco, né, como os americanos gostam de dizer. Então, são coisas que fazem a gente pensar, fazem a gente querer entender para que lado vai caminhar o direito administrativo, e eu acho que isso justifica essa profusão de conversas a respeito do que vai acontecer no direito administrativo e no Estado brasileiro com o passar do tempo, né? Raul, diga, meu amigo. Só para dizer uma coisa, você sabe que eu sou muito afeto a esse tema, e a convite do nosso amigo Rony, eu tenho ministrado algumas aulas de direito da contratação pública comparado. Sei disso. E também toca em diversas normas internacionais sobre contratação pública. E eu sempre costumo dizer que remar contra a globalização nesse aspecto é um pouco de... é uma ideia um tanto quanto utópica. Uhum. Então, só para concordar com você, é que o que eu acho que a gente precisa compreender é que certas questões não são mais resolvidas no âmbito nacional, e sim no âmbito internacional. E isso tem muito a ver com contratação pública, sobretudo porque, se nós observarmos, o Brasil está patinando nas aquisições de empresas que têm origem, né, que funcionam em outro país e não funcionam no Brasil, porque nós saímos daqui com todas aquelas nossas amarras, uhum, e não conseguimos transitar bem nesse mercado internacional. Então, é preciso que o Brasil se adapte. E 2, claro, existem problemas que aí eu concordo com você, que a gente precisa pensar muito em ter algumas instâncias internacionais para resolver isso. Há dados, eu acho que essa estatística não é muito precisa, mas diversos insumos da área de saúde, hoje mais de 90% são produzidos pela China.
Então, quer dizer, há uma concentração muito forte lá naquele país. Uhum. Só isso, meu irmão. Sim, sim. Quando eu fiz essa colidência, né, entre pensamentos, talvez eu não tenha deixado muito claro minha opinião, falei só no início. Eu acho que concordo com você integralmente, remar contra a globalização é perder valor de mercado, é reduzir a potencialidade das economias, algo que o Davi Ricardo já colocava lá atrás ao contestar a teoria de Adam Smith da competitividade relativa das nações, que é uma teoria do Davi Ricardo que é reiteradamente confirmada no âmbito econômico e que não me parece o melhor caminho, mas às vezes em cenários de crise, a racionalidade ela perde espaço em determinados momentos para um momento de redução do comércio internacional, que foi algo que aconteceu no crash de 29. Eu não comentei no início, eu acabei passando para o Domênico de Massi, mas eu coloquei aí o resgate do crash de 29 justamente porque foi pós o crash de 29 que houve um fortalecimento das agências reguladoras nos Estados Unidos com o Plano Marshall. Tem até um artigo do seu xará, o Rafael de Oliveira, o procurador do Estado do Rio de Janeiro, que destaca esse ponto do surgimento do robustecimento. Não foi propriamente surgimento, porque as agências reguladoras surgem com a agência reguladora ferroviária americana, que é anterior a esse período, mas a efetiva implantação no modelo atual ocorre pós o crash de 29, justamente como uma resposta do Estado a um problema econômico. Então, eu coloquei esse resgate aí para dizer que provavelmente nós teremos mudanças, porque é um modus operandi, a mudança da administração para atender contextos de crise elevada, e eu acredito que o Covid tem todas essas características para gerar esse tipo de impacto na administração. Eu coloquei aqui um painel do STF só para reforçar esse impacto elevado que nós temos no direito. O STF, por conta do Covid, criou toda uma seção especial para tratamento e divulgação das ações judiciais envolvendo a questão. Esse painel está sendo atualizado minuto a minuto e agora conta com mais de 800 ações, já deve ter passado esse número, considerando que eu tirei esse print ontem à noite. Então, só para destacar que nós estamos num momento de ebulição, acho que o judiciário será absolutamente invadido pelas demandas relativas ao Covid e grande parte relativa aos reequilíbrios dos contratos, questões relativas a inexecuções contratuais. Então, todas essas questões relativas à discussão das obrigações assumidas pré-Covid e que foram impactadas por essa avalanche que impactou a economia especialmente, né, porque o Covid em si ele não é um elemento instabilizador. São os reflexos que o Covid provoca na sociedade que geram os incumprimentos e as necessidades de reequilíbrio dos contratos. Então, os reflexos negativos do tratamento prescrito ao Covid que tem gerado e vão gerar essas demandas judiciais relativas à alteração, né? Eu fiz um pequeno resgate e não vou perder muito tempo aqui para que a gente tenha tempo de live para falar sobre a legislação específica, mas só para falar de um ponto específico que eu achei interessante para marcar o entendimento do STF em relação a essa colidência que a gente tem visto na imprensa entre legislação federal e legislação estadual. Porque numa primeira leitura, se a gente pega a competência concorrente para legislar lá no artigo 24, e a parte da saúde está lá no inciso 12, e a gente lê esse inciso em conjunto com o parágrafo 4º da Constituição Federal, a gente percebe que no momento em que o ente federal legisla sobre a matéria, ele afasta a legislação estadual colidente. E o interessante é que, no caso do amianto, já se estabeleceu um precedente que hoje parece ser a tônica do pensamento do STF, no sentido de que, mesmo diante desse contexto normativo da Constituição Federal, se a norma estadual estiver mais aderente a um padrão internacional de respeito à saúde, o STF, nesse caso da ADI 3937 de 2008,
E na liminar que o ministro Marco Aurélio deu na ADI 6341, em relação à MP 926, foram confluentes no entendimento de que a norma estadual suplanta a norma geral federal. Então, eu achei interessante trazer esse ponto, até porque a liminar que o ministro Marco Aurélio deu em relação, no contexto da MP 926, foi uma liminar bastante atípica, se a gente pode colocar assim, porque ele não identificou nenhuma infração ou nenhuma necessidade de interpretação conforme a Constituição da MP 926 ou nenhuma inconstitucionalidade, mas a despeito de não identificar nenhuma inconstitucionalidade na MP 926, ele decidiu colocar, eu trouxe aqui o ponto da liminar que eu achei interessante e mais expressiva desse pensamento do STF, é de tornar explícita no campo pedagógico a competência concorrente. O que o ministro quis dizer com campo pedagógico? Na minha visão, ele quis resgatar o entendimento que foi consolidado na ADI 3937, no sentido de que as evidências científicas vão balizar o entendimento do STF a respeito de qual a legislação deve prevalecer. Isso, é claro, anuncia e demonstra uma atuação muito proativa do Supremo na matéria. A gente percebe pelas próprias manifestações dos ministros individualmente considerados, o ministro Gilmar Mendes, em live feito para o Jota, se não me engano, ontem ou anteontem, disse que muito provavelmente nenhum ministro do STF ou nenhum tribunal iria aceitar nenhuma norma que se afastasse das boas práticas da ONS, o que parece, na minha opinião pessoal, um intervencionismo do STF tentando se posicionar em relação a essa crise internacional. E não significa que eu esteja discordando ou concordando do mérito em si da discussão. O que eu quero trazer aqui é que houve especialmente nessa liminar do ministro Marco Aurélio, houve uma tentativa de comunicação que não é muito comum, especialmente para o ministro Marco Aurélio, essa tentativa de sinalização por meio de uma liminar que ele explicitamente reconhece que não há nenhuma inconstitucionalidade, mas ele já sinaliza que o STF estará vigilante em relação à competência concorrente e atrelada a essa lógica de maior observância dos normativos sanitários internacionais, das boas práticas internacionais. Eu coloco aqui também uma legislação essencial da crise, claro que ela não é o contexto total. Eu coloco aqui o link do site do Planalto, em que tem uma compilação de toda a legislação, caso vocês queiram depois consultar, mas basicamente eu coloco aqui os 3 diplomas que eu quero comentar, mesmo que rapidamente, durante essa live. Claro, a lei principal, a 13.979, que regula o regime especial de contratação para enfrentamento dessa crise, e os 2 atos que declaram as calamidades, digamos assim, né? Está sendo mais comum fazer referência ao decreto legislativo número 6, que é o decreto legislativo que acatou o pedido do excelentíssimo presidente da República para superação dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, mas do ponto de vista das ações necessárias ao enfrentamento da pandemia, a calamidade pública ela foi reconhecida, na verdade, pela portaria do Ministério da Saúde, a portaria número 188, que está embasada nessas 2 legislações que eu coloquei aí. Ela foi expedida pelo Ministério da Saúde em cumprimento ao decreto 7616 e à lei 8080. Então, quando a gente está falando dos impactos no contrato administrativo da calamidade pública, a gente está se referindo muito mais ao contexto da portaria 188 do que do decreto legislativo. O decreto legislativo somente tem associação à matéria que a gente está tratando aqui
quando estamos falando daquelas ações econômicas de implantação de benefícios ou de concessão de vantagens para, como aquele benefício que foi concedido para a população que vai ser afetada pelo confinamento. Bom, entrando especificamente na análise dos temas, né, das questões mais especificamente, nós temos 3 situações, né? As novas demandas que são apresentadas para os órgãos e como a gente vai fazer a contratação dessas novas questões. Reequilíbrio de ata de registro de preços foi uma questão que foi apresentada até para o Rafael quando ele fez a live dele semana passada. Ele estava falando de dispensa, mas entrou essa questão de reequilíbrio de ata de registro de preços e o impacto do Covid nos contratos administrativos em curso, né? Bom, novas demandas, nós temos aqui a dispensa do artigo 4º, né, da Lei 13.979. Eu sempre erro o número, falo 13.700, acho que quando eu saí daí do Brasil, né, estava 13.700, eu não me atualizei ainda. Bom, a primeira pergunta que eu acho que costuma aparecer para quem analisa a legislação num primeiro momento, e a gente vê isso nos escritos sobre essa dispensa, e o Rafa comentou isso na live dele, eu vou falar muito rapidamente porque ele já comentou isso, mas é porque precisamos de uma nova dispensa, né? Já que a gente tem a dispensa emergencial do artigo 24.4 da Lei 8.666, por que a gente tem que fazer uma legislação específica para esse momento de crise? Eu consegui, aqui, vendo a legislação e fazendo um cotejo, extrair pelo menos 5 motivos ou 5 alterações que essa lei traz em comparação ao artigo 24.4, que dão um maior conforto, uma maior agilidade para o gestor na hora de acionar essa dispensa. Primeiro, obviamente, é a questão do prazo, dado que o artigo 4º da 13 não tem prazo específico, né? Não tem prazo limite para o encerramento da contratação. No 24.4 a gente tem 180 dias, aqui a gente não tem prazo a priori fixado. Bem da verdade, e ao longo da discussão aqui, até já deixo aqui um registro, essa lei ela tem alguns comandos normativos que o legislador procurou trazer para o âmbito legal, para o âmbito legiferante, boas práticas ou entendimentos jurisprudenciais ou entendimentos da AGU para dar transparência e uniformidade na atuação do gestor. Então, nesse ponto, por exemplo, o 24.4, o TCU já flexibilizava essa regra de 180 dias, desde que fosse justificado um motivo superveniente para a permanência desse prazo. Então, aí eu me refiro, por exemplo, ao Acórdão 3238 de 2010, relatado pelo ministro Benjamin Zimbler. Então, essa é uma primeira diferença, está na legislação tratado de maneira diferente, mas a priori, a princípio, a Lei 8.666 já dava esse conforto mediante justificativa da extrapolação desse prazo de 180 dias. O cumprimento do artigo 26. A gente sabe que a Lei 8.666 ela requer do gestor um maior cuidado na instrução procedimental, na instrução do processo. Então, a ratificação pela autoridade superior, a publicação em até 3 dias, alguns requisitos que foram impostos pela Lei 8.666, agora pela 13.979, especialmente alterada pela MP 926, nós não temos que cumprir essa obrigação formal, a gente pode simplesmente publicar em site. Rafa comentou isso na live dele, que apesar da 926 colocar apenas site, nós não temos esse site ainda, então isso não dispensaria, a princípio, a publicação na imprensa oficial. Não é isso, Rafa? Isso. Ô, Barra, só aproveitar para dizer uma coisa. Até depois da live, algumas pessoas me mandaram mensagem que é o seguinte, alguns sistemas, inclusive o Comprasnet, segundo me foi relatado, pelo menos logo em seguida à live, eles ainda não estão parametrizados para não seguir o rito do artigo 26. Entendi. De modo que o sistema ele exige a ratificação mesmo na dispensa do artigo 4º da 13.979. Uhum. Então, aí não tem do que fugir, né? Eu aconselho que se faça a ratificação
se você vai dar a informação no sistema de que você fez a ratificação. Eu acho que é bom ter esse cuidado, embora entenda que não é preciso e há um fundamento para isso, que é, inclusive, já como é que eu diria, um lastro formal para isso, que é o parecer 2 de 2020, que é da Câmara de Modelos da AGU. Parecer robusto sobre o tema já mencionado aqui também. E até só para concluir, claro. Não, só uma questão rapidinho. A outra é que, quanto ao sítio, existem alguns que já foram criados. O DF criou um site específico em que tem publicado todas as contratações relativas ao combate ao corona, ou seja, as contratações feitas com fundamento na 13979. Minas Gerais também criou uma aba dentro do próprio portal da transparência. Sim. Em nível federal, eu sei que a saúde criou dela, mas aí eu acho que fica muito disperso, já que se você considerar que a saúde criou dela e cada um criaria o seu, né? E aí, informação difusa não é condizente com a aplicação do princípio da transparência. Perfeito. E você falou que é difícil lembrar o nome da lei, mais difícil é lembrar o número das medidas provisórias que alteraram a lei, viu? Isso é verdade, Nós temos algumas. Agora, isso que o Rafa estava falando, e tem mais um argumento, assim, que na minha opinião não comanda o atendimento do artigo 26, que é a previsão expressa das hipóteses em que ele é aplicável. O 26, o caput do 26 diz que ele é aplicável para as dispensas previstas no 24, 3 e seguintes, e nas hipóteses do artigo 25. Então, há um comando expresso que, salvo interpretação finalística, não permitiria enquadrar a dispensa do artigo 4º da 13979 num rol taxativo de observância das formalidades. Até porque o legislador ele pensou em incluir, ele pensou em deixar as hipóteses de dispensa especificamente e taxativamente veiculadas somente no rol do artigo 24. É por isso que usualmente se colocam as novas hipóteses de dispensa no mesmo rol. Mas agora que se optou por fazer uma legislação à parte, que tem uma certa autonomia, me parece que aplicar o 26 aqui, considerando que a redação do artigo 26 ela é expressa em relação a quais hipóteses ela é aplicável, teria mais esse argumento aí de reforço para afastar a sua aplicação. Mas é aquela lógica, se o sistema manda, a gente tem que fazer até que o sistema mude, né? É aquela pirâmide do Kelsen invertida que a gente coloca o sistema em cima, né? Você quer falar alguma coisa, Rafa? Não, só para dizer aqui uma coisa. Existem ainda, né? É claro que isso esse argumento que você levantou, que o artigo 26, o comando dele não é que a ratificação ocorra para a dispensa e a inexigibilidade enquanto institutos, né? Ele não se refere ao instituto da dispensa. Tanto que ele supera, tanto que ele excepciona o 24, 1 e 2. Isso, ele se refere às dispensas previstas no 24, 3 e seguintes. No 17, 3 e seguintes. Esse é um argumento que foi usado, inclusive, no parecer 2 de 2020, a que eu me referi. Acho que nesse caso, da lei do corona, se aplica, mas há diversas hipóteses de dispensa que estão fora do 24 da 8666. Vou dar um exemplo aqui. O Programa Nacional de Alimentação. A gente tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que autoriza a contratação de pequenos agricultores de alimentos para a escola. E tudo por dispensa. Quem faz isso é a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Sim. Então, isso está fora da Lei 8666, fora do 24 até. A propósito, o Ronaldo, que eu acho que está aqui nos ouvindo, ele até fez um post no LinkedIn dele, no qual ele elenca exatamente isso, né? A grande quantidade de hipóteses de dispensa que estão fora do 24 a 8666. Só para deixar esse registro aí, mas esse argumento que você levantou é bem pertinente, e ele, inclusive, consta
do parecer 2/2020 a que eu me referi. Perfeito. Bom, só para a gente conseguir avançar aqui, eu tinha outros temas que eu queria falar em relação às diferenças, mas eu acho que o ponto essencial andou bem o legislador ao criar uma dispensa específica para o Covid, porque o momento é absolutamente excepcional. O que me preocupa aqui é o cotejo desse segundo ponto que eu coloco aí, do enfrentamento de emergência, é o quê, né? O que a gente pode entender como enfrentamento de emergência, especialmente se a gente comparar e tentar fazer algum liame com as presunções que foram criadas no artigo 4º, especialmente o inciso 4. O inciso 4 diz que está presume-se que o objeto da dispensa vai estar limitado à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Ou seja, que a situação de emergência está posta, isso é de conhecimento amplo e restrito, e aí eu concordo que a presunção facilita muito a execução do processo, porque o gestor não vai precisar ficar provando o óbvio. O que me preocupa aqui é esse enfrentamento. O que a gente pode entender como enfrentamento da emergência para poder acessar o artigo 4º da 13979? E aí eu trago uma questão seguinte. Comprar computador para os servidores que estarão em teletrabalho é enfrentamento da emergência? E até numa conversa prévia que eu tive com o Rafa, nós tivemos uma divergência. Eu inicialmente achava que você deveria utilizar esse artigo 4º somente para as hipóteses stricto sensu ligadas por um liame imediato de enfrentamento, então seria a máscara, o respirador, as refeições dos médicos e enfermeiros que iriam estar atuando no front, mas ele me fez perceber que, na verdade, a previsão do artigo 4º da 13 não é tão restrita assim e cabe. O que me preocupa, e aí pensando no gestor que vai atuar no processo, é que ele não deve se fiar somente na presunção, especialmente quando o objeto que ele está querendo contratar não está tão evidentemente ligado ao enfrentamento da emergência. Porque numa situação, por exemplo, dessa de compra de computadores para os servidores que estarão em teletrabalho, perfeito. O isolamento é uma medida propugnada pela OMS e pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento do coronavírus. Se essa é a postura necessária para o enfrentamento da crise, então nós precisamos que os servidores fiquem em casa tanto quanto possível, e para que eles continuem produzindo, nós precisamos conferir meios para que eles assim o façam. Então, nesse contexto, essa justificativa, esse liame, o que eu ressalto é que esse ponto, a presunção, ela não deve ser utilizada como uma manta cobertora de toda a instrução do processo que autorize um processo silente, um processo não instruído, não devidamente instruído. E aí o Felipe coloca aqui, haverá um liame muito tênue. Eu concordo. E eu acho que o gestor aqui, ele tem que fazer uma ponderação, e eu ia falar mais na frente, mas eu já aproveito a pergunta do Felipe, a colocação do Felipe, para tentar fazer um resgate de algo que eu falaria mais para frente. O gestor, nesse momento, ele vai ser chamado a tomar uma série de decisões estratégicas para a sua instituição. Eu imagino que a boa prática recomendada para um momento desse, de excepcionalidade, que nós temos diversas legislações que estão sendo editadas e um cenário de incerteza em relação ao próprio futuro de enfrentamento dessa questão. A gente não sabe se o Covid vai ser superado em 2 meses ou se será mais tempo necessário para isso. Também não sabemos quais são os efeitos consequenciais do enfrentamento dessa questão, se será necessário algum acompanhamento de longo prazo para alguma parcela da população, ou se o objetivo principal de alguma instituição será impactada com uma diretiva governamental para que se mude, por exemplo, a estratégia de execução das atividades. Então, nesse contexto, a gente precisa ser cauteloso. E esse gestor, nesse contexto de incertezas, a minha visão, o principal era documentar todo esse iter de tomada de decisão e de opções
são feitas. E esse exemplo específico que eu dei, na minha opinião, parece ser um exemplo que não seria a melhor aquisição a ser feita num contexto de escassez de recursos, incerteza quanto ao futuro. Então, talvez aí o exemplo ele bata em alguns colegas que já estão na prática discutindo a questão, porque talvez no nosso mérito, né, na nossa avaliação individual, a aquisição ela não se revista de uma urgência ou de uma necessidade tão grande assim, e haveria outros meios para os servidores continuarem produzindo sem que essa despesa fosse feita. O que eu queria colocar aqui com um exemplo não era nem tanto só a questão em si, mas era a questão do liame, imediatamente ligado ao enfrentamento da crise ou não. E se essa dispensa ela cabe para vínculos imediatos ou vínculos um pouco mais afastados em relação ao objeto. Eu acho que a dispensa cabe, mas ela deve estar unida, ligada a um planejamento maior do órgão em relação a como ele se posiciona no enfrentamento dessa questão associada à sua atividade, seja ela uma universidade, seja ela um hospital, ou seja ela uma instituição de ensino, como a ENAP, por exemplo, que o colega atua, e tendo presente a sua missão individual, identificar de que forma ela vai direcionar os seus recursos para atender da melhor forma possível, tanto a sua finalidade institucional, como de que modo maior ela vai se integrar nesse esforço do Estado de solução desse problema. A gente tem percebido que, e aí era uma das críticas que eu vou colocar, que talvez o direito administrativo precise repensar essa forma de contratar do Estado, muito pulverizada. Então, soluções que teriam que ser pensadas nacionalmente, por exemplo, hoje são decididas por sem número de gestores. Talvez essa urgência do Covid tenha potencializado e provocado uma mudança no cenário da contratação pública no sentido da centralização, que era algo que já vinha se desenhando, tanto no PL 1292, como pelos normativos do SEGES, mas que eu acho que ficou muito evidente agora com a guerra, por exemplo, dos governadores em relação aos utensílios médicos. Acho que há uma tendência de centralização, que é algo que a gente vê aqui na Europa, já muito fortemente, as centrais de compras ganhando corpo aqui na Europa, e eu acho que talvez esse seja um reflexo desse pensar do contrato administrativo para o futuro. Último ponto que eu queria colocar aqui nesse slide que eu queria, para a gente avançar, para a gente não estourar o nosso tempo, e eu vi que tem muitas contribuições interessantes aí, depois eu quero entrar nelas, já estou ansioso. Um ponto que eu coloco aqui é o seguinte: cabe para alocação? Eu acho que cabe. Apesar do silêncio do artigo em relação à alocação, e aqui dizer somente aquisição, a gente não pode esquecer que o artigo 6º, inciso 2 da Lei 8.666, insere a alocação de bens como uma espécie do gênero serviço. Então, se você quiser ser formalista, no sentido de, citar aquisição de serviços, e aquisição de serviços não é propriamente o termo adequado para descrever essa relação jurídica, porque a gente não adquire o serviço, a gente contrata a execução de um serviço. Então, me parece que, primeiro, considerando que se trata de uma situação excepcional e que precisa de um enfrentamento temporário da questão, me parece que cabe a alocação por ser ela um método transitório de acesso a bens e serviços. Então, acesso a bens. Então, justamente por estar toda associada e conectada a essa lógica muito temporal, muito transitória do Covid, caberia alocação aqui e também, por um reforço de argumentação, está lá descrito no artigo 6º, 2, a alocação como uma espécie de serviço. Obra, por outro lado, isso já foi comentado pelo Rafael, ficou de fora propositadamente, e aí não tem jeito, não tem como encaixar a obra aqui. Você precisa, caso seja necessário, fazer uso lá do processo do artigo 24.4, contratação emergencial, e aí seguir o rito, o ITER, da Lei 8.666. Muito rapidamente aqui, em relação aos prazos de contratos excepcionais. O artigo 4º, parágrafo 1º
dá esse caráter de temporariedade, né, da dispensa, que a dispensa seria temporária. Eu vejo esse artigo 4º, parágrafo 1º, como um compromisso com os órgãos de controle e com a sinalização para os gestores de que não podem utilizar essa ferramenta pós-esgotamento dos esforços de enfrentamento a essa pandemia, mas pode levantar uma dúvida em relação ao prazo que você coloca no seu contrato. A gente sabe que o artigo 4º-H, alterado pela MP 926, estabelece que o prazo, a princípio, seria de 6 meses, prorrogável por mais 6. Pensando, claro, no encerramento dessa excepcionalidade em 31/12, que foi o prazo fixado lá no Decreto Legislativo número 6. Só que, como eu disse, talvez essa pandemia, e a gente espera que isso ocorra com uma antecedência, ela seja encerrada antecipadamente pela revogação da portaria do Ministério da Saúde 188. Isso impediria a continuidade da execução desses contratos? A minha resposta é que vai depender, como tudo no direito, do objeto contratual, da justificativa pela permanência da execução desse contrato ou não, e da forma de execução. Se forem entregas sucessivas, estritamente associadas à execução do contrato, eu acho que é o caso de extinguir, simplesmente porque o objeto não é mais necessário. Imaginemos o caso, por exemplo, de fornecimento de quentinhas para médicos em hospitais de campanha. Nesses casos, pela própria extinção do objeto a que ele serve, há necessidade de extinguir esse contrato atempadamente. Agora, em outras situações, pode ser que a necessidade do serviço, até por exemplo, a dispensa é cabível para serviços de engenharia. Pode ser que o serviço esteja no meio da execução em que ocorra o encerramento do período emergencial declarado pela portaria 188. Nesse caso, o gestor ele tem que ter presente a possibilidade de permanência desse prazo, especialmente aí eu coloco nas situações de contratos de escopo, né? Estou vendo também que minha querida colega Carol Marinho também está aqui, nos honrando com a presença. Agradeço a participação. Ilustre presença, né? Ilustre presença, com certeza. Empresas inidôneas ou com habilitação regular. O que eu queria colocar aqui muito rapidamente primeiro, sabemos que a jurisprudência do TCU já vinha autorizando a superação dessas exigências quando se tratasse de único fornecedor. Isso é um caso típico não de dispensa, mas de inexigibilidade. E quando a necessidade do órgão pela contratação supera essas regularidades que não são evidenciadas pela empresa contratada, o interesse público se faz presente e se supera. Então, o que eu digo como é que você consegue comunicar essas excepcionalidades que agora estão ao contexto do nível legal para outras situações não expressamente enquadradas na 13979? E aí eu pergunto, essas autorizações, especificamente a do 4º, parágrafo 3º, que o parágrafo 3º do 4º é específico para dispensa, né? Ou seria específico para dispensa. E aí eu pergunto o seguinte, essa autorização é restrita para as dispensas contratadas com base no 4º da 13979? Não são. Não são porque a jurisprudência já caminhava nesse sentido de superá-las, caso o fornecedor fosse o único. O que eu acrescento aqui é o seguinte, a jurisprudência do TCU era muito restritiva, tinha que ser o único e comprovado isso no processo. O que eu acho que pode ser pensado de uma maneira um pouco mais inovadora, e no contexto do que o Rafael vai falar mais tarde com o Rony, em relação à quebra de paradigmas, pensar o seguinte, nós estamos vivendo, especialmente para os bens estritamente associados ao enfrentamento do Covid, nós estamos vivendo um momento em que há uma falha no mercado. O mercado hoje está extremamente aquecido,
as empresas, elas têm muito mais interesse em fornecer os seus bens e serviços para empresas privadas que pagam sem toda a burocracia e sem toda a dificuldade que o poder público às vezes apresenta para efetuar um pagamento. Então, diante desse contexto, talvez até utilizar esse parágrafo 3º do artigo 4º para situações em que ela não seja exatamente a única a fornecer, mas dentro de um contexto de fornecimento viável, dentro daquela situação que se apresenta para o gestor, ele justificando a superação dessas exigências, né, de idoneidade e as habilitações, me parece absolutamente pertinente e viável que, mediante justificativa, fazendo reforço, inclusive, ao artigo 22 da LINDB, que fala que o gestor ele deve decidir com base nas dificuldades concretas que ele apresenta. Então, não podemos esquecer, nesse momento, hoje, a LINDB é uma grande caixa de ferramentas à disposição do gestor. Então, na justificativa, às vezes, de uma solução emergencial, necessária, absolutamente indispensável para o enfrentamento dessa pandemia, acho que mesmo no caso dela não se tratar de comprovadamente a única fornecedora, mediante justificativa robusta no processo, caberia superar essa exigência. É uma opinião que eu apresento aí, claro que submetida à avaliação de vocês. Oba, só uma questão. A prevalecer aí a expressão legal, essa seria até uma hipótese de inexigibilidade, né? Como nós batemos um papo. E aí, para dizer ainda que eu concordo muito bem com você nessa questão que você colocou, em que pode haver uma situação em que eu tenha dois fornecedores, todos os dois apenados com um impedimento de contratar, e aí o que você vai fazer? Aplicar esse parágrafo também, né? Uhum, e além de uma caixa de ferramenta, eu achei muito legal, inclusive o Nitão aí também já se manifestou. Essa é boa. Então, mas, Barrão, só para dizer que seu tempo está se esgotando. Eu tô vendo, eu vou passar. Eu só queria deixar 8 minutinhos para a gente poder passar para as perguntas, que está bem interessante e tem bastante questionamentos aqui para você já. Perfeito, você Celery. Eu só queria deixar mais uma discussão aqui, que é o seguinte: o quarto F, ele excepciona a questão do trabalho de menor e da Seguridade Social. E, na minha opinião, é possível, ainda que esteja esculpida na Constituição, dispensar, inclusive, a regularidade perante a Seguridade Social. Porque, diante de um contexto, e aí, de novo, fazendo reforço à LINDB, diante de um contexto de colidência de interesses aqui, e aí cabe essa discussão, é um momento propício para essa ponderação por parte do gestor, eu acho que caberia, sim, uma avaliação. Um ponto em relação à economicidade é o seguinte: o artigo 4º permite que o gestor dispense a pesquisa de preços e o parágrafo 3º permite a compra de preços acima do que foi estabelecido na pesquisa de preço. A minha preocupação aqui, muito clara, é saber o seguinte: qual o parâmetro de aferição da vantajosidade dentro do processo administrativo e de que modo isso vai ser lido no futuro? Assim, tudo bem, o parágrafo 3º permitir compra acima da pesquisa de preços é algo que, inclusive, a rigor, tirante as decisões do TCU, que impõe um critério máximo de aceitabilidade unitária e global dos preços, seria possível com base na leitura da Lei 8.666. Mas é muito excepcional e sujeito a diversos crivos. Acho que aqui a preocupação do gestor talvez tenha sido tanto com a celeridade como com a inviabilidade de obtenção de preços razoáveis. E pensando no mercado aquecido e com falhas de parametrização. Mesmo nesse cenário, o gestor precisa ter ciência da correção dos negócios que faz, porque aqui também nós teremos situações de empresas praticando preços absolutamente desrazoados, tentando fazer pressão para o lado do comprador para obter vantagens ilícitas, inclusive. Então, nessa situação, eu acho que a dispensa da pesquisa de preços deve ser utilizada
com muito cuidado e se for esse o caso do gestor seguir por esse caminho, tem que pensar alternativas para parametrização e para demonstração da lisura da instrução dos processos que ele conduz. Reequilíbrio de ata. Eu vou falar algo aqui muito rapidamente, já que eu estou chegando muito ao nosso tempo. Se a gente lesse o artigo 17 apressadamente... Mandar um abraço aqui para a professora Cristiane Stropa, que está assistindo a gente. Obrigado, professora. Obrigado pela presença, professora. Muito nos honra. O artigo 17 do decreto de pregão, do SRP, desculpem, ele, lido isoladamente e apressadamente, ele permitiria a revisão da ata, fazendo referência, inclusive, ao artigo 65.2d. Mas como o parecer 14/2014 da CPLC esclarece, há vedação expressa no decreto, especialmente no artigo 19 do decreto do SRP, caso ocorra superação do valor, aquecimento do mercado e o preço registrado fique inviável de execução por parte da empresa, o que acontece se a negociação se frustrar para a redução do valor, a liberação do fornecedor, caso ele não tenha sido acionado pelo órgão. A redação concreta, expressa do artigo 19 que ele poderá ser liberado em caso de negociação frustrada para redução do preço, desde que ele não tenha sido previamente acionado para fornecimento. Esse previamente acionado para fornecimento pelo órgão deve ser analisado nesse contexto de crise, acho que com um pouco de cuidado, porque nós podemos aqui apenar empresas que às vezes fornecem bens essenciais e talvez o desequilíbrio aqui em determinados setores pode ser muito evidente diante da escassez do produto no mercado. Então, eu coloco aí o artigo 19 e faço somente essa observação em relação à razoabilidade do gestor na hora de avaliar pela aplicação de penalidade ou não, diante de uma excepcionalidade. Reequilíbrio do contrato, senhores. Eu deixei aqui 3 últimos slides para o reequilíbrio de contratos. Obviamente, eu não vou falar sobre os requisitos do reequilíbrio dos contratos, porque isso é algo que já é do conhecimento de todos. A ON 22 da AGU, ela coloca que o reequilíbrio é cabível desde que atendidos os requisitos do 65.2d. Os requisitos, eles são enfrentados pela jurisprudência do TCU, tem aquele acórdão paradigmático relatado pelo ministro Benjamin Zimler, que ele analisa as hipóteses de repactuação, reajuste e que ele chama de recomposição, no caso que a gente tem por reequilíbrio de contratos, e são muito bem trabalhados pela jurisprudência do TCU. O que eu queria, na verdade, era deixar como uma última oportunidade de reflexão que eu tenho aqui com uma plateia tão interessante, tão interessada, estou vendo diversas perguntas, é que o gestor público, quando ele está inserido no contexto do contrato administrativo, ele gere um condomínio de múltiplos interesses presentes e futuros. Existem antagônicos stakeholders que gerem e que têm interesse na execução desse contrato. A sociedade que pretende ver o objeto entregue, os controladores que querem ver a lisura do procedimento e, quer queira ou queremos que assim seja ou não, o controle do processo é o método que nós temos para avaliar a correção dos atos administrativos praticados. E nós não queremos uma administração que não esteja submetida a nenhum controle. Então, se a Lei 8.666 ela é tida por muito burocrática e não foi suficiente, não foi capaz de atender o tempo adequado para o atendimento dessa emergência, por outro lado, a gente tem que entender que, ao conferir reequilíbrios, ao conceder reequilíbrios, o Estado, que na verdade é uma mera fantasia, somos todos nós. Então, que a ponderação que deve prevalecer hoje na execução do contrato e na análise dos reequilíbrios contratuais eu coloco aqui na outra lâmina, é que nós não podemos ser nem o vigia noturno do direito pré-teoria da imprevisão,
que é o termo em francês de Lasserre, nem tampouco o segurador universal que às vezes o privado quer que nós sejamos. O equilíbrio aqui na avaliação e na condução desses processos de reequilíbrio deve ser absolutamente a tônica na execução desses contratos, sob pena de nós onerarmos excessivamente a administração em um contexto de absoluta crise de fornecimento de bens e, às vezes, premido pela necessidade do recebimento desses bens. Nós temos o afã de fazer esses reequilíbrios, de conceder esses reequilíbrios, mas que, como eu disse, aquele condomínio de interesses presentes e futuros apresentarão as suas considerações no futuro. Então, seja do ponto de vista do gasto da máquina pública, seja do ponto de vista do escrutínio desses processos, seja do ponto de vista, inclusive, das opções dos gestores que não são submetidos à avaliação democrática que os entes políticos, que os políticos são. Então, nesse ponto, o que eu deixo se me permitem, a avaliação de que o Covid, ele parece ser, e aí eu coloco aí a provocação, uma hipótese clara de reequilíbrio, mas isso tem que ser sempre analisado de acordo com o setor, deve ser inserido no processo, ainda que hoje nós tenhamos um movimento de desburocratização do processo, de esvaziamento da instrução do processo. No caso de reequilíbrio, não há esse espaço na minha visão. Nós precisamos de robusta prova para demonstrar o efetivo impacto dessa alteração que a empresa diz ter sofrido em relação ao insumo, ao objeto que ela pretende contratar especificamente, e precisa ser demonstrado o liame causa-efeito dessa alteração no contrato de um modo bastante claro, porque sem essa demonstração desses elementos, a gente pode correr o risco de se ver numa situação de posterior indagações legítimas em relação às opções que foram tomadas pelos gestores. Como temos muitas perguntas e eu estava cronometrando o meu horário, deu 1 hora certinho, eu queria agradecer a paciência de todos terem me ouvido até agora e eu queria, Rafa, com a sua ajuda, para a gente ir respondendo as perguntas aí dos colegas em relação às questões. Pode deixar que eu estou com tudo anotado aqui, meu irmão. Sobre essa sua última fala agora, eu queria só fazer uma observação. É óbvio que nós percebemos, né, que soltou-se as rédeas para que haja mais agilidade nas contratações. Isso, para mim, é muito óbvio, como eu até falei no início da live que fiz aqui na semana passada, acredito que foi semana passada, realmente eu não estou nada afinado com os dias da semana. Eu também não. Mas é porque o foco é o combate ao corona, mas é preciso que a gente realmente tenha aí muitos cuidados, né? Inclusive na concessão do reequilíbrio, né? Porque a gente não sabe ao certo como é que vai ser analisado isso depois. E esse cuidado é, sobretudo, na fundamentação. Uhum. Né? Em contar a história, deixando o registro do que ocorria. Sim. Eu já estou pensando, inclusive, que ao passar essa quarentena, eu vou estar aqui com alguns quilos mais gordo, obviamente. Nós todos. E vou pensar assim, poxa, por que eu não comi menos? Ou por que eu não fiz atividade física? E vou esquecer de todo esse contexto que nós estamos hoje envolvidos, que nos limita em relação a tudo isso, né? Uhum. Que nos limita em relação à atividade física, que aumenta a nossa ansiedade, e aí às vezes quem é ansioso come mais e por aí vai. Então, a gente às vezes esquece do momento em que a gente estava e que nos gerou um ônus ou até mesmo nos gerou um certo dano, e isso que é perigoso. Então, Sim. Nesse aspecto é que eu chamo a atenção para a necessidade de fundamentar muito bem. A Lindb é uma caixa de ferramenta, mas a gente precisa realmente deixar tudo isso muito fundamentado.
Eu já vou passar para as perguntas, mas o que eu queria já trazer para você, de algumas questões que você colocou, e eu já vi aqui que essa pergunta já foi feita, então eu já vou logo fazer, é que é o seguinte: nos contratos de serviço terceirizado, nós temos a hipótese de substituição dos agentes que são de risco, dos agentes dos terceirizados, dos empregados da empresa, que se enquadram no grupo de risco. E aí, como eles se enquadram no grupo de risco, a ordem é que, inclusive pela orientação da SEGES, é que a administração libere esses profissionais das suas funções. Entretanto, em algumas situações, a manutenção daquele posto de trabalho é imprescindível. Sim. E em sendo imprescindível, você tem que pedir que a empresa tire aquele funcionário do posto e coloque outro lá para desenvolver a missão. E aí vamos logo para a seguinte pergunta. Tudo bem, mas se você está dizendo, olha, tire um funcionário e mande ele para casa porque ele está no grupo de risco, como é que você vai agora, você está gerando um ônus para a empresa, que é o de substituir outro empregado para colocar lá para fazer aquela tarefa. Sim. Caberia reequilíbrio nesse caso? Qual é a sua avaliação? Então, eu talvez tenha uma posição, pelo que eu tenho acompanhado e tenho tentado acompanhar as opiniões dos colegas em relação a essas questões, eu talvez tenha uma posição muito peculiar em relação a esse entendimento. E eu percebo com bons olhos o esforço que tem sido feito por todos os atores envolvidos na interpretação dessas questões, na tentativa de manutenção da remuneração dos terceirizados e na tentativa de manutenção de uma execução adequada do contrato num contexto de baixa performance, baixa execução. Mas, sem delongas, o que eu vou dizer é o seguinte: no momento em que na minha visão, tá? Sempre respeitando a opinião contrária, no momento em que a administração diz para a empresa contratada, né, prestadora de serviços, que um determinado terceirizado está em grupo de risco e ele não pode estar nesse momento em um ambiente público, na minha visão, ela não está especificamente na função de contratante, mas ela está, na verdade, como um enforcement das normas de tratamento do combate ao coronavírus, especificamente a portaria 188, ou seja, é um alonga-manos da atuação administrativa de obediência da situação de excepcionalidade, de combate à pandemia. Até porque a gente precisa recuperar, houve uma portaria conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça para que quem eventualmente infringisse as regras de observância do combate ao coronavírus tivesse, inclusive, aquela possibilidade de aplicação de penalidades e restrições às liberdades individuais, que é um outro capítulo de discussão. Então, na minha visão, quando a administração chega para o terceirizado e diz, se você está em grupo de risco, você não pode atuar. Na verdade, não há uma própria atuação contratual da administração. Ele só está transmitindo uma informação que é de interesse geral e a observância de uma norma que é até superior à própria relação contratual. É possível discutir aqui se isso configuraria fato do príncipe ou não. E eu acho que caberia um espaço de discussão para saber se essa alteração ou essa inclusão, mas também a questão não é simples de ser respondida pelo cabimento do fato do príncipe aqui, porque, e saiu recentemente, eu tenho tentado acompanhar, como eu disse, toda a discussão em relação a esse assunto, e uma procuradora do estado de Goiás publicou um artigo que eu achei bem interessante a respeito da discussão daquele artigo da CLT relativa à indenização do Estado quando houvesse suspensão das atividades. E ela defende, na minha visão, com acerto, que se a situação não foi provocada pelo Estado, mas é uma situação que supera o interesse de ambas as partes ilegal, nesse caso, não caberia nem sequer falar em
ônus do Estado para o reequilíbrio desse contrato, o saneamento desse contrato. Mas eu sei que esse é um tema bastante controvertido na discussão de todos os colegas que entendem a possibilidade de um reequilíbrio diante desse contexto. Mas eu separo a administração nesses dois planos, assim. Eu concordo com você na sua avaliação. E existe aí, né? Bem, é aquilo que nós conversamos e que a gente falou, inclusive aí cabe aqui falar de uma grande referência para todos nós, que é o professor Marçal, e que recentemente publicou um texto em que dizia que os problemas que a gente vive hoje, eles não podem ser resolvidos pelos institutos clássicos do direito administrativo. Então, esse, de fato, é um problema difícil de ser resolvido. Em que pese eu concordo com você, acho que, assim, por essa nossa avaliação dentro dos institutos clássicos, a solução seria essa. Agora, eu queria ressaltar que o parecer da Consultoria Geral da União, que é o órgão da Advocacia Geral da União, responsável pela consultoria no âmbito da administração federal direta, recentemente soltou o parecer 26 de 2020, lá do Departamento de Orientação Jurídica, e o despacho do diretor do departamento, ele diz que em casos como esse é preciso haver o reequilíbrio, tendo em vista que, dado uma situação excepcional, gera-se um ônus para o contratado e aí a administração deveria fazer o reequilíbrio. Tá? Então, esse parecer, vocês podem encontrar ele no portal, aí só para deixar aí já mencionar que nós estamos criando no portal uma aba com todo esse material, portal LC, licitaçãoecontrato.com.br, com todo o material do Covid. Então, vocês podem ir lá e vão encontrar esse parecer lá. Essa é a questão, mas fica aqui que o registro das ponderações do BAR são as mesmas as mesmas ponderações que eu faço. Barral, ata de registro de preço, muitos questionamentos, né? E aí a gente havia conversado sobre isso e a gente continua seguindo aquele posicionamento lá da AGU, parecer do Ricardo Ribeiro, que inclusive tem um excelente livro sobre reajuste, e o Ricardo fez um parecer, né, no sentido de que, como o decreto de registro de preço, ele não faz menção a subida dos valores em decorrência de uma alteração da realidade de mercado, o Ricardo disse que não é possível que o valor registrado na ata seja aumentado. Devo destacar que nós estamos falando eu tenho uma ata, eu não tenho um contrato. O contrato assinado, ele pode sofrer a revisão com base no 65, inciso 2D. Entretanto, não poderia sofrer aí essa alteração, a questão quando for o valor só registrado em ata. Sim. Qual é a sua colocação quanto a isso aí? Eu vou lançar um desafio aqui para a gente começar um movimento no Twitter, que isso ganha corpo, para a gente revogar o artigo 19 do decreto do SRP. Se a gente revogar o artigo 19 do SRP, haveria um espaço muito maior para o intérprete pensar uma solução diferente. Como o artigo 19 é muito procedimental e muito claro a respeito do encaminhamento que deve ser dado diante desse cenário, né, de preço registrado e de superação desse valor, incremento desse valor, não me parece cabível nenhuma outra interpretação que não aquela comandada pelo artigo 19 e que foi muito bem traduzida no parecer que a Carol está ajudando aqui, lembrando o parecer número 3 de 2019, né, Carol? Eu coloquei até aqui na apresentação, o parecer, na verdade, tem o parecer do Ricardo Ribeiro, é o 14 de 2014.
E tem o parecer, tem até um vídeo que o Rafael gravou, que está lá no nosso portal, sobre justamente esse ponto. Tem um outro parecer também da Consultoria Geral da União, da lavra do Rony Charles. Então, agora, se diante desse contexto, e a gente tem percebido uma sensibilidade do legislador em alterar a legislação para o enfrentamento da questão, me parece que uma solução seria a alteração ou revogação do artigo 19 do decreto do SRP. Aí a gente teria um espaço para trabalhar maior. O que eu tô falando, o que eu acho é o seguinte, até essa pergunta ela foi lançada aqui na live que eu fiz, né? Eu acho que um recurso, realmente, pelo artigo 19 do decreto 7892, é muito difícil nós seguirmos adiante, né? Uhum. Agora, o que é que eu tenho para dizer? Eu acho que você deve chegar e dizer, olha, não vai vender pelo preço registrado, se tiver de usar, usa até a dispensa para contratar por dispensa. É isso. Porque o que não pode... É isso. Você tem toda a razão, Rafa. E assim, não tem sentido, porque se você pode fazer a dispensa hoje com base no artigo 4º da 13979, inclusive superando a pesquisa de preço, que como está lá no parágrafo 3º do artigo 4º H, salvo engano, que é como eu coloquei no slide anterior, da economicidade, é o artigo 4º parágrafo 3º. Então, mesmo que sua pesquisa de preço, se você conjugar o artigo 4º com o 4º parágrafo 3º, você consegue fazer uma dispensa rapidamente com esse cara que está registrado e que o preço não está adequado. Então, é só uma questão de formalidade, né? Hoje, para obedecer a integralidade do decreto do SRP pelo artigo 19, você não pode fazer essa revisão, você tem que liberá-lo do compromisso, mas logo em seguida você pode, se esse for o caso, fazer uma dispensa com base no artigo 4º, conjugado com o 4º parágrafo 3º, ambos da 13979. É a solução. Eu vou lançar outra questão, e eu estou procurando aqui, eu fiz algumas questões que estavam, né, que já tinham sido feitas, essa não foi, mas eu acho relevante para a gente poder seguir adiante, e ela diz respeito ao seguinte: imagine que nós estamos passando por um momento em que há uma desoneração das obrigações do empregador, ou seja, as empresas estão tendo desonerações. Uhum. Por exemplo, o recolhimento do FGTS foi postergado, né? Se eu não me engano, abril, maio e junho, não lembro agora, posso ver daqui a pouco, foi postergado. Então, isso desonera a folha de pagamento, e eu poderia pensar em fazer um reequilíbrio econômico-financeiro para menos, para diminuir o valor do contrato, já que o empregador teve, né, já que o contratado teve uma diminuição do seu ônus. Uhum. Esse é um raciocínio que, na minha avaliação, ele é equivocado. Você não deve fazer isso, porque essas medidas de desoneração, elas são exatamente para dar um fôlego para os empresários, para que eles possam manter os empregos, para que eles possam continuar atuando. Se ele fizer se eu for agora fazer uma redução do valor do contrato, aí nós vamos ter um problema, porque nós vamos tirar o fôlego dele. Além do que, essas medidas, como foi do FGTS, elas não foram elididas, ou seja, elas não foram retiradas, elas só foram postergadas. Lá na frente... A Renata está bem colocando aqui. Sim, a Renata Damasceno, exatamente. Mas isso aqui eu queria deixar já uma mensagem que, em relação a outras, inclusive, porque se isso for feito, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma situação em que a medida que foi adotada não vai surtir os devidos efeitos. Sim, então, claro. é preciso ficar atento a isso. Feito isso, Barra, eu queria aqui já falar para você, fazer uma questão que eu já vi que teve também, que é a questão da variação cambial, né? Alguns contratos, ainda que seja... Eu imaginei que essa questão ia aparecer. Eu fiz uma pesquisa, atualizei a pesquisa que eu tenho em relação à variação cambial, e aí eu deixo de referência 2 acordos do TCU sobre variação cambial. O primeiro
se vocês quiserem depois anotar, ou se vocês quiserem depois me mandar um e-mail, também eu transmito depois essas referências enfim, me coloco à disposição. Mas a gente tem um acórdão 4125/2019 da primeira Câmara, que é relatado pelo ministro Bruno Dantas, que reitera o entendimento absolutamente de zagueiro do TCU, se me permitem essa expressão para facilitar a compreensão, em relação à aplicação de variação cambial como elemento ensejador de um reequilíbrio de contratos administrativos. Ele sempre ressalta que a mera variação cambial ela não pode significar fundamento, não pode ensejar um reequilíbrio econômico de contrato, que o reequilíbrio ele somente terá espaço, terá lugar quando houver uma alteração excepcional do câmbio, dado que estamos no regime de câmbio flutuante. E isso envolve uma questão de avaliação, inclusive econométrica, a respeito da alteração. Primeiro, saber se nós estamos diante de um cenário de alteração excepcional de câmbio. E aí, faço só uma breve recapitulação da minha trajetória de atuação. Eu já estou aí no setor tanto de contratos administrativos de desembolso, como no setor de contratos administrativos de concessão de longo prazo. E lá no PPI, quando eu atuei, nós pensamos, inclusive, em rodadas de licitação, fazer hedges cambiais para blindar determinados momentos do contrato de concessão de variações abruptas de câmbio e que isso não fosse precificado no bid do leilão. E a avaliação que foi feita pelos colegas que são da área em relação à variação cambial é que a série histórica de variação cambial não seria um risco acentuado num projeto, claro, de longo prazo, como o caso de concessões. No caso de contratos de desembolso de curto prazo, você pode ter uma exposição pontual e episódica a um risco elevado, sim. Então, o que eu queria deixar registrado é o seguinte: consultem, caso vocês estejam diante de situações de pedidos de reequilíbrio com base em variação cambial, vale a pena conhecer a jurisprudência do TCU. Eu cito especialmente esses dois acórdãos, o 4125/2019, primeira Câmara, relatado pelo ministro Bruno Dantas, e o acórdão 1431/2017, plenário, relatado pelo Vital do Rego. Esse último, inclusive, foi a resposta a uma consulta da Embratur, e lá ele disse o seguinte: olha, reiterou a jurisprudência mais iterativa do TCU em relação ao assunto, mas o caso aqui, esse último caso, envolvia uma particularidade, que eram contratos pagos em real, mas prestados no exterior. E aí ele viu nessa situação uma possibilidade maior de aplicação desse reequilíbrio. Esse caso, na minha visão, envolve muito mais um feeling individual do relator do que uma aplicação sistemática da própria jurisprudência do TCU. Porque não faz diferença ser pago em real e ser convertido em dólar, porque nessa variação, essa variação já foi precificada no momento do leilão. O que importa aqui é o descolamento das condições originalmente contratadas e o momento presente que está sendo analisado no pedido do reequilíbrio. Se houver um intenso descolamento da realidade precificada no leilão e depois na execução do contrato, e aí sempre, gente, voltando a que a gente falou muito rapidamente, mas voltando sempre à lógica do reequilíbrio. O reequilíbrio ele não é que se costuma dizer uma camisa que veste a todos os números. O reequilíbrio ele tem que ser analisado diante do setor específico em que a empresa está, porque a gente tem que superar a questão da alea ordinária do empresário e a alea extraordinária. Então, essa alea ordinária do empresário ela vai variar, vai depender muito do setor em que esse comerciante está inserido, qual é a propensão a risco, o apetite de risco desse fornecedor específico à variação cambial, e saber que métodos esse setor utiliza para se proteger, às vezes, de uma variação cambial, porque existem setores mais e menos expostos a uma variação cambial, e isso tudo tem que ser levado em consideração para preencher
esse conceito indeterminado do TCU do que é ordinário e do que é extraordinário. Então, não tem fórmula pronta, depende de uma avaliação específica do caso concreto e que preencha esses conceitos abertos que o TCU coloca na sua jurisprudência. Ok, Barra. É isso. Ou seja, não posso presumir, vai depender, inclusive, da própria questão da variação, do preenchimento dos requisitos da revisão, ou Sim. seja, a onerosidade excessiva, né? A ALHA é o fato extraordinário e a onerosidade excessiva. Eu acho que essa que é a grande questão aí. Sobre a redução de eventuais alíquotas tributárias, a Vânia fez uma pergunta aqui, eu já vou passar na frente e falar dessa pergunta, e o João trouxe aqui já uma orientação, obrigado, João, para salvar a gente, uma orientação da SERGES, em que ela pede que se faça alguns ajustes exatamente nessa linha de salvar a situação do contratado, né? Ou seja, faz algumas ponderações ali e não é firme na proposta até. Acho que a SERGES falou ali assim, olha, você deverá fazer algumas alterações no contrato, compensar aqui, compensar ali. De todo modo, está aí as orientações nos passadas pelo João e fica aí para todo mundo poder consultar. Obrigado, João, mais uma vez. E eu vi, como nós estamos ô João, obrigado. Como nós estamos num cenário de sair coisas novas todos os dias, eu vi que saiu hoje uma nota da Câmara Permanente de Licitações e Contratos justamente sobre esse assunto, a nota número 3 de 2020. Eu li muito na diagonal sobre esse tema, eu não queria colocar aqui as conclusões que são apresentadas, mas a princípio parece, pela leitura isolada das conclusões, que nós temos aqui até uma recomendação da Câmara pelo reequilíbrio desses contratos, que eu acho que deve ser avaliado diante do, inclusive, como a colega colocou mais acima, no sentido às vezes é só um diferimento do pagamento e não simplesmente a redução. Se ocorre um diferimento do pagamento, nesse caso não caberia, na minha opinião, que se reduzir os valores. O caso aí da MP 932 que a Vânia trouxe para a gente é um caso em que há mesmo redução de alíquota. O João até fez uma postagem no portal hoje, né, no perfil do portal no Instagram, para quem não segue, portal_LEC, de licitação e contrato, o João fez, eu posso compartilhar a postagem dele aqui, em que houve mesmo uma alteração de alíquota. Entendi. Né? E da minha avaliação, assim, se for reequilibrar, beleza. Nós estamos discutindo manutenção de pagamento com caso de suspensão de contrato, com liberação de posto. E aí reduz uma alíquota, nós vamos reduzir o valor do contrato? Eu acho isso bem... Ou seja, toda essa discussão, eu não sei. Eu acho que isso não deveria ser feito, porque senão as empresas que estão sufocadas já... E se há essa medida exatamente no sentido de dar um fôlego para as empresas, né? Mas vamos para frente, tem uma orientação da SERGES sobre isso. Aí eu vi muitas perguntas aqui, Barra, sobre reequilíbrio em contrato de concessão. A Zenaide faz a seguinte questão para você. As agências reguladoras de água podem fazer reequilíbrio financeiro nos contratos se houver algum destes trabalhando na linha de frente ao combate da pandemia, se for aquisição de insumos hospitalares, como doação para hospitais e similares, que estão atuando diretamente no combate na linha de frente. Eu confesso que eu não entendi bem aqui a questão dela. Talvez, Rafa, tenha a ver com algumas atuações que a gente tem identificado em contratos de concessão, em que as concessionárias elas têm prestado serviços paralelos ou não previstos originalmente no contrato, meio que atuando emergencialmente para auxílio da administração. Por exemplo... Entendi. Se ela puder esclarecer, Barra, porque eu acho que aí a gente não vai fazer... Mas se ela puder esclarecer... Sobre esse ponto, o que eu queria dizer é o seguinte: os contratos de concessão eles têm uma lógica
muito mais complexa em relação ao reequilíbrio de contratos do que os contratos de desembolso. Até porque um impacto pontual e específico na execução de um contrato de 25, 30 anos, às vezes pode não ser determinante para a redução ou acréscimo da viabilidade econômica de um determinado contrato. Então, é muito difícil falar abstratamente de uma alteração pontual e episódica numa situação emergencial para saber qual é o impacto disso na vida contratual como um todo e a necessidade de criar um fluxo de caixa marginal, por exemplo, para analisar o impacto disso. Às vezes é algo muito temporário. E eu faço destaque para um artigo do Rafael Veras, que está publicado na editora Fórum, que ele, de modo muito ponderado, ele destaca justamente isso, assim, no sentido de que o reequilíbrio dos contratos de concessão ele vai ter que ser ponderado, inclusive, sob uma perspectiva macro, de frustração de perspectivas, porque eu vou dar um exemplo muito, muito específico, por exemplo, de contratos de concessão de rodovias. O que o concessionário de rodovia contrata é uma projeção de desenvolvimento do país. O fluxo de caixa de uma concessão de rodovias é uma aposta no desenvolvimento do país em última análise. Então, no momento que há uma pandemia global que frustra mundialmente uma expectativa de crescimento que estava projetada no cenário anterior, quem é que paga a conta? No final das contas, o que o Rafael Veras coloca de uma maneira muito perspicaz no artigo dele, eu recomendo a leitura, quem é que paga a conta? O Estado vai ter que arcar com a frustração de todas as demandas que foram colocadas, sendo que não há nenhuma possibilidade de atuação de modo diverso, há uma frustração, há um novo cenário econômico global. Não é uma hipótese que atinge especificamente um contrato. É uma discussão interessante, que é difícil falar especificamente. O que eu colocaria, que a colega colocou, é o seguinte: se há uma atuação fora do contrato, do concessionário, em socorro da administração, tentando fazer com que os esforços sejam congregados para o atendimento de uma situação emergencial, essa execução de algo que não está no objeto contratual, eu acho que deveria ser precificada de alguma forma. Ou através, como eu disse, de um fluxo de caixa marginal, pagando esse valor específico do que está sendo contratado, ou um aditivo contratual. Eu não falaria muito em reequilíbrio de contrato, porque isso seria uma prestação pontual e episódica, que se você for reequilibrar o contrato de 30 anos, você vai estar pagando muito por algo que está sendo um custo específico e que talvez nem dê esse fôlego para a concessionária. Eu faria um tratamento destacado e pontual. Eu dou o exemplo da construção do hospital de campanha em São Paulo, no Pacaembu. Ali houve, pelo que eu entendi das notícias que saíram, e posso estar equivocado, mas pelo que eu entendi, houve ali um acerto entre o Estado e o concessionário específico para combinar o uso daquele espaço naquele momento. Houve uma oferta graciosa do espaço, o Estado entraria com uma contraprestação em bens e tal, e houve um acerto específico para aquela situação. Então, tentar refletir num contrato de longo prazo uma situação episódica de um atendimento de uma emergência, eu acho que talvez não seja o melhor caminho, porque, primeiro, você ia contaminar o fluxo de caixa do contrato, você ia jogar para dentro do contrato uma coisa que é pontual, episódica no tempo, enfim, não acho que seria o melhor caminho, na minha opinião. Beleza. Rapidinho, uma pergunta da Janice se toda essa perda de receita decorrente de decretos governamentais seriam capazes de justificar um reequilíbrio dos contratos com as concessionárias. Pode repetir, Rafa? Estava só tentando... Os governadores baixaram decretos, prefeitos, proibindo circulação. Uhum. Né? Isso
isso gerou perda de receita. Por exemplo, imagine é isso que ela está se referindo, em contratos com rodovia, né? Porque está todo mundo tendo que ficar em casa e aí não há circulação, há perda de receita da concessionária. Então, você acha que pode haver reequilíbrio? Rapidinho, por favor. Estamos com o tempo estourado já. Normalmente, os contratos de concessão estabelecem, aí vai depender de contrato para saber onde ela alocou o risco. Normalmente, risco de demanda é do concessionário. O problema é que eu vejo claramente que, como o dano, aí, o prejuízo vai ser de tal monta em razão da redução absolutamente vertiginosa do uso do espaço, muito provavelmente pedidos de reequilíbrio serão apresentados. E talvez haja aí uma rediscussão em relação à matriz de riscos. Então, by the book seria do concessionário, mas considerando um cenário econômico absolutamente instabilizador da demanda, pode ser que isso seja rediscutido. E aí entra o que eu falei do Rafael Veras, quem é que paga a conta? Vamos ver quem é que paga a conta. É uma questão, inclusive, de discussão de país. A gente não consegue responder isso em geral, é caso a caso, como você bem colocou, né? Vai ser uma discussão, inclusive, política, na minha opinião. Sim, sim. Outra questão aqui é sobre... Essa aqui eu já vou pedir a você para eu já responder, que é sobre superioridade hierárquica entre decreto federal, estadual e municipal. Não, aí vai por distribuição de competência, vai aquela análise que o nosso colega Barral fez aí no início, inclusive com as ponderações, com referência a julgados do Supremo Tribunal Federal. É a pergunta do Rovicto. A Ana PTSN faz uma questão que também, só que é relativa à concessão onerosa. Se nos casos em que a administração faz uma concessão de uso de um bem onerosa, pode o poder público suspender o pagamento do valor mensal diante da situação de isolamento por conta do Covid? Eu não entendi, porque contrato contrato administrativo, né, público de concessão de uso onerosa, pode o poder público suspender o pagamento do valor mensal? A administração está concedendo o bem e ela paga um valor mensal ou ela recebe? Eu acho que é receber a que ela quer se referir, né? E se aí ela pode, eu entendo que se há pagamento de uma outorga, deve ser suspenso, porque essa outorga, a quem está sendo concedido, ele não está se valendo do bem, né? E a ideia é que ele se valha do bem para vender alguma coisa, no caso de uma cantina, né? Eu acho que é isso que ela está se referindo. Alguma coisa, Barral, aí sobre isso, ou podemos seguir adiante? Eu acho, Rafa, que aí faltam elementos assim para saber exatamente, porque às vezes o pagamento depende muito da modelagem do leilão, assim, e da forma como foi feito o acesso ao bem. Porque às vezes a outorga é um pagamento que é feito a priori, ex ante, para o uso do bem. Ou para a exploração do serviço, enfim, pela pergunta que ela faz aqui, pelo jeito, é um pagamento que mensal, se né? dá em parcelas mensais, né? Pelo que ela está falando, é isso. Eu acho, Rafa, se você me permite sugerir, considerando o avançado da hora, eu colocar o meu e-mail à disposição. Eu vi que teve muitas perguntas absolutamente interessantes aí. Isso, tem bastante pergunta. Eu estou tentando ver aqui, eu já fiz aquelas gerais que eu acho que satisfaz muita gente, mas algumas são muito específicas, né? E acho que vai ficar para depois mesmo. Pedir desculpa aí a todo mundo, mas vai ser muito difícil da gente conseguir responder. Eu vou aqui selecionar só mais duas para que você possa... Posso colocar uma questão aqui, Rafa? Teve uma colega que colocou, eu estava tentando passar aqui no bate-papo. Eu sei que você é o moderador, mas eu peço licença aí só para falar uma questão. Isso, é você que fala. Não sei se é o Lindsley ou a Lindsley, mas ela coloca a questão da como fica o pagamento dos terceirizados pela administração, nos casos em que a administração suspendeu os contratos não por vontade das partes, mas por determinação superior.
Como fica o particular, que depende dos pagamentos? Há diversos compromissos pelos particulares, inclusive em virtude de assunção de obrigações contratuais com a administração. Esse é um tema absolutamente delicado e que a Lindsay, ela colocou aqui, que realmente colide, coloca em questão a discussão relativa à absoluta observância do contrato administrativo que foi pactuado e algumas posições que têm sido colocadas pela doutrina, pelos colegas que estão enfrentando os casos específicos, que é trazer para dentro da interpretação desse contrato, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. E eu entendo muito a tentativa de manter o status quo de determinadas obrigações como quase uma tentativa de salvar a dignidade de determinadas pessoas que têm vínculos específicos com a administração. E do meu ponto de vista, e aí sendo absolutamente transparente com a Lindsay, eu penso o seguinte: quem faz política econômica de atendimento à população, na minha opinião, é o poder público, que tem a legitimidade democrática para expor essas questões e decidir quais são os meios e as viabilidades sociais para o atendimento das questões que vão vulnerar toda a população de uma maneira geral. Sob o pena de a gente utilizar o contrato administrativo como instrumento de justiça social, a gente pode, na verdade, criar situações de pessoas que, por estarem episodicamente ligadas por um contrato administrativo, terem um atendimento muito peculiar e muito específico em relação a essa situação de enfrentamento ao Covid, enquanto que outras pessoas que, por não estarem nesse contexto, não tenham essa oportunidade, essa questão. Então, é muito delicado, como o El colocou aqui, eu agradeço a ponderação, porque não me parece que o gestor do contrato administrativo esteja submetido na missão e com o ferramental legal para utilizar o contrato administrativo de um modo diferente que não aquele que foi propugnado pela legislação disciplinadora do contrato administrativo. E lhe falta estofo democrático, legitimidade democrática para fazer uso do contrato dessa forma. Maravilha, Barra. Eu vou realmente desistir, porque a gente está com a hora bem avançada e temos bastante perguntas. Eu copiei e colei todas aqui. Eu agradeço, Rafa. Eu acho que a Inove tem aí condição de mandar um e-mail para todo mundo. Então, vou te passar, você, na medida do possível, responde e todo mundo recebe depois via e-mail. Com certeza. Fazer essa solicitação aí 9, tá? Queria parabenizar você, Barra. Obrigado, meu amigo. A nós. Excelente exposição, bastante profícua, muito esclarecedora. Você teve um trabalho aí de se dedicar e, com certeza, esclareceu a todos nós muitas questões. A Inove, por mais uma vez, abrir esse espaço para que todos nós possamos continuar a nos qualificar durante esse período aí. E, especialmente, a todo mundo que está aqui nos assistindo. Pedir desculpas porque não conseguimos responder a todas as questões, mas a gente vai respondendo na medida do possível. Queria registrar que, sobre esse aspecto dos contratos, nós vamos publicar amanhã hoje, acho que amanhã de manhã já vai estar no site, já estamos trabalhando para isso, um excelente artigo da professora Gabriela Pércio, em que ela aborda a questão de execução contratual e aplicação de penalidade, porque a gente sabe que isso vai acontecer também. Então, recomendo a todos que confiram. Quanto à questão que o Jacques está pedindo, parecer, olha, Jacques, como eu falei, a gente vai colocar tudo isso lá no portal, tá?
segue a gente lá, portal_leque, no Instagram, ou vai lá sempre lá no licitaçãoecontrato.com.br, que vocês vão receber, vão poder baixar todo esse material da AGU. A AGU fazendo um trabalho brilhante nessa questão do corona. Barra, um minutinho aí para você encerrar e vamos embora, meu amigo. É isso, meu amigo. Agradeço demais a presença dos 98 guerreiros que ainda estão ligados na nossa live. Alguns tiveram que, obviamente, cuidar dos afazeres dentro de casa, né? Porque ninguém pode sair. Mas, nossa, foi uma primeira experiência muito interessante. Gostei demais da participação e das provocações que foram apresentadas. Reforço, eu vou pedir como o Rafa colocou, vou me colocar à disposição da Inove para receber todas essas dúvidas que não foram debatidas e tentar esticar um pouquinho essa nossa interação por e-mail para tentar responder tudo quanto é possível. Todos os colegas, todos os amigos que participaram, agradeço demais, muito obrigado a todos e vamos vencer juntos essa, com certeza. Sairemos dessa mais fortes e com novos instrumentos, com certeza, para enfrentar os nossos problemas. Agradecer aos nobres professores aqui, o Felipe Magalhães, o Cristiano Stropa, o Ronaldo Corrêa, João Guilherme, os colegas da AGU, o João Luiz, todo mundo que está aqui com a gente, certo? Prazer imenso. Isabela Brito, lá do Tribunal de Justiça daqui do DF. Prazer imenso ter vocês aqui nesse debate. Vamos adiante, vencer essa etapa. Eu vi que perguntaram aqui, acho que foi a Vânia, a live com o Rony que o Barral se referiu vai ocorrer no Instagram e no perfil do Rony, que é Rony Charles, com 2 N's. Então, quem puder, hoje às 19 horas, teria o prazer de estar lá participando já da tradicional DR do Rony. Forte abraço a todos, até a próxima. Nego, é com você que encerra aí, viu, Barra? Que nada, eu só tenho a agradecer mesmo a todos e é isso. Outras oportunidades, eu conseguirei falar aí com mais detimento tudo que a gente puder discutir. Agradeço demais a participação de todos. Foi uma honra muito grande poder discutir alguns temas com essa fera da contratação pública, o doutor Rafael, que é o cara que está envolvido na discussão do coronavírus como poucos. Enfim, é sempre um prazer discutir. Acho que essas lives elas têm a função também de nos aproximar um pouco nesse período de confinamento, aquecer os nossos corações e, enfim, agradeço realmente a todos pela presença e participação. Um abraço, até a próxima. Forte abraço.